Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: como o mundo luta contra o coronavírus. Todos estamos acompanhando com preocupação, evidentemente, o desenvolvimento da expansão desse vírus, que já atinge centenas de milhares de pessoas por todo o mundo, com muitos óbitos, com muitas situações graves. Praticamente todos os países do planeta foram afetados por esse vírus. E essa expansão do coronavírus vai atingindo, vai testando, vai pressionando os sistemas de saúde pública, vai pressionando a economia e se transforma numa praga, numa peste de grandes proporções, e hoje, efetivamente, é o principal tema do cenário internacional. É muito importante avaliarmos, portanto, como que os mais distintos países enfrentam esta peste. Como que os mais distintos países enfrentam o coronavírus. Isso diz muito a respeito dos sistemas políticos, econômicos e sociais de cada uma das nações atingidas pelo coronavírus. Como todos vocês sabem, o coronavírus teve sua origem em uma província da China. A China adotou medidas duríssimas de isolamento e quarentena nesta província. Praticamente impediu o acesso a essa província, não se podia sair nem entrar dessa província, adotou medidas de paralisia da atividade econômica, esvaziou as fábricas, esvaziou as empresas, esvaziou as ruas, proibiu o transporte público, enfim, evitou qualquer chance de formação de aglomerações humanas, que, como se sabe, facilitam a transmissão do coronavírus. Foram medidas duríssimas adotadas pelo Estado chinês ao lado de outras providências que ampliaram e muito o tratamento ao coronavírus. O Estado chinês garantiu que funcionasse o sistema público de saúde com os recursos que fossem necessários para o enfrentamento da doença, construiu o hospital em 10 dias, adotou pactos de cooperação para poder ter um misto de remédios, um pacote de remédios para poder enfrentar a doença. Entre esses remédios se destaca o remédio cubano, de grande potência, que revelou muito sucesso, que provavelmente levou à salvação e à cura de 1.500 dos infectados na China. Intraveron, é o nome do remédio, perdão, Intraveron cubano. Enfim, a China adotou medidas duríssimas, e o fato é que a curva de expansão do coronavírus na China entrou em clara decadência, revelando que ali na China o surto do coronavírus pode estar se aproximando do seu final. Outras nações, em particular as nações capitalistas da Europa e os Estados Unidos, não adotaram medidas desse rigor. Mesmo do que ocorria na China e do que começava a se propagar para outros países, os países capitalistas, ao invés de colocar em primeiro lugar a vida humana, colocaram em primeiro lugar os interesses das corporações econômicas e os interesses políticos, no caso específico de Trump, que temia que medidas duras contra o coronavírus prejudicassem seu desempenho eleitoral em novembro. Os países capitalistas da Europa e os Estados Unidos, para não falar dos países governados pela direita na América Latina, foram completamente frouxos no enfrentamento do coronavírus. Demoraram para adotar as medidas necessárias para uma peste desta envergadura. Foram, como se diz no popular, empurrando com a barriga, adotando uma medida aqui, uma medida acolá, e somente recorreram a um programa drástico de enfrentamento da doença quando a vaca já tinha ido para o brejo, como é claramente a situação italiana. Medidas de restrição
medidas de fechamento de fronteira, medidas de quarentena, medidas de intervenção do Estado no sistema de saúde, de ampliação dos leitos em UTI, todo esse pacote de medidas, por exemplo, na Itália, foi adotado quando a situação já era gravíssima, quando a Itália já acumulava milhares e milhares de casos, já rompia a barreira das 1.000 mortes, já era uma situação incontrolável, já não havia como enfrentar a pandemia do coronavírus na Itália. Aí então é que adotaram medidas mais drásticas. Os países que possuem outro tipo de sistema político e econômico, como é o caso da China e de Cuba, adotaram, por sua vez, como eu já me referi no início da exposição, programas drásticos de enfrentamento da peste. E nestes países, como em outros, é o caso da Rússia, a propagação do coronavírus é muito mais controlada. Peguemos o governo da Venezuela. Com 2 casos de coronavírus, adotou o pacote integral de medidas drásticas. Fechamento das fronteiras, quarentena na mobilização da população, decretação de feriado compulsório, com exceção dos setores emergenciais na economia do país. Enfim, todas as medidas necessárias para combater a propagação do vírus. Na Venezuela, essas medidas incluindo proibição de atos públicos, fechamento de cinemas, de teatros, têm que ser evitados. E o governo venezuelano adotou esse programa com 2 casos de coronavírus e nenhuma morte. O caso do Brasil é o caso mais vergonhoso, porque até o presente momento, com exceção daquilo que vem sendo feito em alguns estados brasileiros, como o estado de São Paulo, o governo federal toma medidas moles, medidas que não estão à altura da ameaça que o coronavírus representa. Enquanto praticamente os principais países caminham para fechar suas fronteiras, para evitar o contágio por viajantes, por turistas ou imigrantes, o Brasil cruza os braços e faz de conta que a vida segue normal, sem adotar medidas de restrição, de fechamento de fronteira e de proibição das viagens internacionais. Tampouco medidas compulsórias de quarentena são adotadas. Não é o sistema de saúde muito lentamente vai sendo impulsionado por uma situação tão especial. O governo Bolsonaro é uma vergonha em relação ao enfrentamento do coronavírus. E o próprio presidente Jair Bolsonaro dando um mau exemplo, violando claramente as regras da saúde pública. Ele participa de um ato dos neofascistas nesse domingo, tirando selfies, cumprimentando, violando todas as regras de cautela, dando um exemplo terrível para o conjunto da população e demonstrando bem a natureza irresponsável, mesquinha, mercenária do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro carrega nas costas, além de todos esses erros, um crime de lesa humanidade, que foi a ruptura do programa Mais Médicos, um dos programas mais eficazes do sistema público de saúde. O programa Mais Médicos tinha como coluna vertebral a prestação de serviço por médicos cubanos, contratados junto ao governo cubano, que atendiam as áreas mais carentes e mais ermas do país. Eram milhares de médicos cubanos que compunham esse programa. O governo Bolsonaro, logo no seu início, levou à ruptura desse programa. E muitas regiões ficaram desassistidas. E agora, quando o coronavírus ameaça praticamente todos os estados da União, se propaga pelo país, o Brasil não dispõe de um corpo de médicos exatamente nessas regiões mais pobres que podem ser terrivelmente afetadas pelo coronavírus. Este é mais um crime do governo Bolsonaro. Comparemos, portanto, a atitude do governo Bolsonaro, sua lógica terraplanista, sua negação dos fatos, da realidade. O governo Bolsonaro fazia pouco caso do coronavírus até outro dia. Seus apoiadores, que foram às marchas neofascistas desse domingo 15 de março, continuam com suas loucuras sobre o coronavírus, uns dizendo que é uma invenção da China para debilitar a economia ocidental, outros de que é uma invenção comunista, outros de que é um exagero, ou seja, há uma cultura de irresponsabilidade, uma cultura anti-humana nesse governo Bolsonaro, um governo que é completamente vinculado à defesa dos interesses das grandes corporações e não toma medidas em defesa da saúde pública. Ao contrário, dando seguimento ao governo Temer,
continua sucateando o Sistema Único de Saúde, continua esvaziando esse sistema no momento mais grave, na hora mais grave da saúde pública do país, onde esse sistema deveria estar musculoso, fortalecido e com os recursos necessários para enfrentar o coronavírus. Os recursos que o governo federal quer aplicar para o programa de combate ao coronavírus são irrisórios, perto das necessidades, perto dos riscos potenciais apontados por vários médicos. Fala-se em 5 bilhões extras no orçamento, quando a necessidade real provavelmente esteja em 3 ou 4 vezes esse valor. O sistema público de saúde, o SUS, continua também debilitado por uma das reformas mais caras aos neoliberais, que é a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o limite de gastos públicos em saúde, educação e em outros serviços universais. O sistema público de saúde está sendo sucateado pelos neoliberais que assumiram o governo da República, o comando do Estado na mão grande, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. O sistema está sendo dilapidado pelas reformas liberais, repito, exatamente no momento em que o país mais precisava de um sistema público robusto em condições de enfrentar a ameaça que representa o coronavírus. Vamos inclusive dimensionar um pouco essa ameaça. Muitos cientistas têm alertado que os números que se apresentam publicamente no mundo inteiro são números provavelmente subestimados. Fala-se ali em 120 mil pessoas, ao redor de 120 mil pessoas contaminadas, e o número pode ser muito maior que isso, porque há vários portadores do vírus, do coronavírus, que são transmissores potenciais desse vírus a outras pessoas, a outros cidadãos, a outras cidadãs, mas que por não terem os sintomas da doença, não procuraram um hospital, não procuraram um posto de saúde, portanto não estão registrados como adoecidos pelo coronavírus. Então é muito provável que esse número 120, 130, 140 mil pessoas infectadas seja várias vezes maior. E as pessoas que estão contaminados pelo coronavírus, mas não têm sintomas, isso não as impede de serem transmissoras da doença. Isso faz com que muitos cientistas sérios lancem curvas de propagação, curvas de risco, curvas de previsão sobre a propagação do coronavírus, atingindo números muito, muito perigosos. Números que, em alguns casos, podem até mesmo se aproximar da famosa gripe espanhola do início do século XX. Os países têm que estar preparados para essa possibilidade, para esse risco. Num mundo onde o transporte das pessoas faz com que o vírus tenha uma velocidade de contaminação muito superior, ainda que a humanidade hoje esteja mais protegida contra vírus dessa natureza do que o estava no início do século XX, ainda que o avanço da medicina torne a letalidade dessa doença menor do que era a gripe espanhola. A letalidade do coronavírus está na ordem de 1,5% nesse momento, atingindo principalmente grupos de risco de maior idade, especialmente homens com mais de 50 anos, na média mais de 60 anos, são as pessoas com problemas crônicos de respiração ou com problemas de diabetes, é o grupo que tem apresentado a maior letalidade. Agora, a Itália, por exemplo, que é um país capitalista bastante desenvolvido, a letalidade do coronavírus se aproxima dos 8%, o que revela a possibilidade do risco de morte em função do coronavírus ser maior do que essa média mundial. Essa situação torna necessário um programa muito duro de enfrentamento do coronavírus. Nós temos que estar preparados para isso. O Brasil deveria já adotar esse programa de medidas extremas e deveria haver uma forte pressão sobre o governo Bolsonaro nesse sentido. Eu vou repetir as medidas fundamentais que muitos países já estão adotando. Fechamento das fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai, por via aérea, marítima ou terrestre, de tal maneira que a contaminação externa seja interrompida. Segundo, quarentena. As pessoas têm que ficar nas suas casas, têm que ser dispensadas dos seus empregos, têm que ficar numa situação de guarda nos seus domicílios, de tal maneira que elas não estejam expostas à contaminação e aqueles que possuem o vírus não contaminem outras pessoas.
Terceiro, tem que se adotar medidas que impeçam a circulação do transporte público, porque o transporte público, em especial nas grandes cidades, é um meio de contaminação, porque os transportes públicos são, por sua própria natureza, aglomerações humanas de grande porte. Basta ir em qualquer hora do rush no metrô aqui em São Paulo, na Praça da Sé, no metrô do Rio de Janeiro, no metrô de Buenos Aires, no metrô de qualquer grande cidade do mundo, e são áreas de grande aglomeração, metrô, ônibus. Tem que ser suspenso o trânsito por transporte público, é outra medida fundamental. São medidas de grande restrição das possibilidades de contaminação. São medidas que, se forem adotadas com todo rigor por um período, vamos dizer, de 30 dias, provavelmente levará à interrupção da transmissão do coronavírus em algum momento. Claro que aqueles que já estão contaminados, que já estão padecendo do coronavírus, desenvolverão uma luta contra a doença, mas novos casos poderão ser detidos e os países poderão vivenciar uma curva de desaceleração do coronavírus como a que hoje ocorre na China. Além dos programas preventivos, com essas medidas que impeçam, que lutem contra a transmissão do vírus, são necessários outros dois tipos de medidas. Medidas de enfrentamento dos setores, das frações populacionais que já estão adoecidas, e por isso é necessário concentrar nas mãos do Estado todo o serviço médico, todo o serviço hospitalar, porque é obrigatório gerar uma quantidade imensa de leitos em UTI, já que as pessoas que forem afetadas pelo coronavírus e que tiverem debilidade respiratória, elas vão ter que ser entubadas, elas vão ter que ter respirador, vão ter que estar em sistemas de UTI, até mesmo para não contrair outras doenças, no seu período de tratamento, de luta pela vida. Os leitos hospitalares, os leitos de UTI nos hospitais são insuficientes, novos leitos terão que ser criados, e para isso o governo tem que assumir o controle total do sistema hospitalar, como está fazendo a Espanha. O governo de Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, e do Podemos, decretou intervenção em todo o sistema hospitalar, seja os hospitais públicos, seja os hospitais privados, todos passaram ao comando do governo. E o governo espanhol está se preparando para criar leitos em UTI, inclusive fora de hospitais, usando estruturas como hotéis e outros edifícios que possam dar conta da necessidade de leitos para enfrentar a doença. Aqui no Brasil, muita lentidão no enfrentamento disso. Nenhuma medida drástica dessa natureza está sendo tomada, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais, para garantir que o governo tenha os leitos de UTI necessários para enfrentar os perigos, os riscos que representam o coronavírus. Também vai ter que colocar mais recursos na saúde de maneira urgente, como eu já disse e repito, os 5 bilhões de reais propostos pelo governo federal são absolutamente insuficientes. É necessário dispor para o sistema único de saúde, especialmente para os serviços hospitalares, recursos provavelmente 3 ou 4 vezes superiores para garantir os leitos necessários no caso de uma propagação acelerada e mais ampla do que os cálculos mais conservadores em relação ao coronavírus. Lembremos que a característica do coronavírus tem um potencial explosivo. Por enquanto, o principal grupo social afetado pelo coronavírus no Brasil, mas também em outros países, mas eu vou aqui me referir ao nosso país, é de cidadãos de alta renda, das classes A e B, das camadas médias de alto poder aquisitivo, que estavam no exterior e contraíram o vírus em viagem. Esse vírus vai sendo transmitido para os setores populares e vai se propagando com muito mais velocidade nas áreas pobres, evidentemente, nas quais a aglomeração humana é maior, nas quais as condições de saneamento são piores, nas quais as condições residenciais são muito mais precárias e de grande concentração, de grande densidade populacional. A transição de classe do coronavírus, das elites para o povão, vai provocar uma aceleração da doença e o país tem que estar preparado para isso. Outro tipo de medida que tem que ser adotada são as medidas econômicas, porque para poder enfrentar a paralisação da economia, que é uma contingência, que é uma consequência inevitável na luta contra o coronavírus, é fundamental que o governo aporte os recursos e tome as medidas que permitam sustentar a luta
contra o coronavírus. É fundamental uma medida provisória que proíba qualquer demissão por 90 dias nas empresas públicas e privadas, de tal maneira que os trabalhadores possam ficar em casa como parte da política de enfrentamento ao coronavírus. É necessário expandir enormemente o crédito, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas, para que elas possam dispensar seus funcionários, não demiti-los e evitar a sua quebra. É necessário que vários setores tenham recursos especiais. Refiro-me, por exemplo, a setores como o setor aéreo, que evidentemente está completamente paralisado depois das medidas de fechamento da fronteira. É necessário colocar enormes quantidades de recursos para que a economia, para que os efeitos da política contra o coronavírus sejam menores sobre o conjunto da economia. É necessário estabelecer várias medidas que não apenas permitam ao sistema público funcionar com mais verbas, rompendo o tal teto da emenda constitucional 95, como também injete recursos por crédito ou por verbas diretas naqueles segmentos que serão profundamente afetados com as medidas restritivas que têm que ser urgentemente tomadas. A economia não quebre durante esse período de restrição e que deve ser radicalizado de restrição para poder se lutar contra o coronavírus. É necessário que o Estado coloque recursos gigantescos para que esse programa possa funcionar, rompendo com essa lógica neoliberal desse ministro que beira a psicopatia chamado Paulo Guedes, que fecha os olhos à realidade, que blefa, que mente para o país o tempo todo. O governo Bolsonaro mais ou menos segue a trajetória do governo Donald Trump nisso, que também agiu com muito retardo em relação ao coronavírus, que também zombou do coronavírus e agora está tendo que correr atrás porque está se dando conta que o seu risco de perder eleições não era por tratar o coronavírus, mas o risco é por conta da sua lentidão em enfrentá-lo desde o início. Agora Trump corre atrás. Bolsonaro nem isso, é um ser patético, é um ser que coloca o país numa situação de joelhos perante o coronavírus por conta das características ideológicas e políticas desse governo, que só se preocupa com as grandes empresas, só se preocupa com o capital financeiro, só se preocupa com o lucro financeiro e desdenha da saúde, desdenha do cuidado do povo e desdenha da luta contra o coronavírus. Esse é o quadro que nós estamos enfrentando em síntese. É uma luta brutal, essencial, é uma luta de vida ou morte, a luta contra o coronavírus. Os efeitos, os riscos dessa doença não podem ser menos possível. Evitar que essa pandemia carregue o número de mortes para dezenas ou centenas de milhares, se for adotado, do ponto de vista da saúde pública, um programa restritivo muito amplo, como vários países estão adotando, a exemplo de China e Cuba, mas também agora outras nações, mesmo tardiamente, vão aderindo a esse tipo de programa. É necessário um programa dessa natureza e é necessário um programa econômico que coloque os recursos do Estado a serviço da economia para sustentar o emprego, para sustentar a renda, para sustentar especialmente os micro e pequenos negócios, para impedir que o colapso da economia se generalize pelo mundo, piorando o quadro que já é bastante grave com a emergência e a expansão do coronavírus. Encerro por aqui a exposição de hoje. Antes de dar por finalizado o programa, duas mensagens importantes. A primeira mensagem: eu queria sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi, com o canal do Opera Mundi no YouTube, através do Super Chat. Vocês não se esqueçam, ao fazerem essa inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês encarecidamente
que fizessem uma assinatura solidária do Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. De financiamento do Opera Mundi, a assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerro assim o programa de hoje, o programa 20 minutos de hoje, como o mundo luta contra o coronavírus. Tentamos fazer uma síntese das medidas e providências que estão sendo tomadas e que poderiam ser tomadas para enfrentar essa ameaça contra a vida humana. Queria agradecer a audiência de todos que nos acompanharam. Quem gostou do vídeo, por favor, ajude a sua difusão, difunda o link do YouTube, o link do Facebook, para aumentar o alcance dessa nossa iniciativa. Um grande abraço.